Muito bem, estamos aqui no Comentando a Palavra, onde nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Meu nome é pastor Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade, uma igreja que ama você, situada aqui na rua Adoc Lobo 285 Tijuca. Venha nos conhecer, faça uma visita. Nós estamos com os cultos de domingo, às 10 da manhã e 19 horas, e será uma honra recebê-lo aqui em nossa igreja. Se você também tiver acesso ou oportunidade, visite as mídias sociais, procure lá MIPAV, Ministério Palavra da Verdade, e você vai encontrar lá material e várias publicações aqui do nosso ministério. Então hoje, conforme nós combinamos, nós vamos falar sobre como era Éfeso na época que Paulo escreveu aos Efésios, os moradores de Éfeso. Se era um local bom de se viver, se era um local ruim, como é que era a vida por lá. Onde se situaria Éfeso, a localidade, na época e nos dias de hoje, e quem era essa tal de Diana, e que templo era esse, né, que acabou sendo um causador de um grande tumulto lá, conforme a gente leu em Atos na sessão anterior. Como era a cidade de Éfeso? Éfeso era uma grande cidade, era muito bonita e uma das mais importantes cidades da época. Ela disputava com Antioquia a melhor cidade da região e da localidade. Okay? Ela se conectava com a Síria através de um vale, Vale do Cáster. Cáster era o nome de um rio, e através desse vale havia uma conexão com a Síria, ou seja, facilitava o comércio, facilitava a chegada e a saída, né? Dentro de uma ideia mais ampla, a região que Éfeso ela se situava era numa região chamada Lídia. Hoje, Lídia, a época de Paulo, né? Quando você ouviu falar, Lídia é um nome de pessoa, mas também era um nome de uma região que agrupava várias cidades. Hoje, né, na Turquia, existe uma cidade chamada Selçuk, e é onde nós poderíamos dizer que seria a cidade de Éfeso nos dias de hoje. Éfeso ocupava uma área de planície, não tinha morros, ou seja, era um local aprazível. Pensa aí, né? Ficava próximo do mar Mediterrâneo, tinha um rio, tinha a 5, 6 quilômetros montanhas. Então pensa, praia, morro, vale, rio, que lugarzinho bom de se morar, né? Então Éfeso era mais ou menos dessa forma. Por que Éfeso era uma grande cidade? Muitos judeus e gregos vinham da Ásia para morar ali em Éfeso, né? Era um lugar muito aprazível, muito desejado. Tem alguns lugares que as pessoas gostam de ir para morar, né? A gente ouve muito falar que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as pessoas querem aposentar e querem morar lá na Flórida. Aqui no Brasil, a mesma coisa, a gente ouve falar aqui das regiões do Nordeste, de Fortaleza, de Natal, de Maceió, do Rio de Janeiro. São locais onde as pessoas entendem que há uma série de vantagens. Éfeso era uma dessas cidades. Era um grande centro, né? Havia um grande mercado, inúmeros comerciantes, tornava Éfeso muito movimentado, com muita gente, muita circulação de dinheiro, muita influência, muitos contatos, muitas pessoas. Por isso Éfeso era uma grande cidade. Além do mais, existia um porto que ficava apenas a 5 quilômetros de distância de Éfeso, então facilitava o transporte de pessoas, transporte de mercadorias, né? Isso acabava facilitando o comércio e isso tornava Éfeso uma grande cidade. Também havia ali em Éfeso um grande centro de medicina, principalmente de doenças dos olhos. Então muitos iam até lá para buscar tratamento. Tinha um grande estádio, e quem não gosta de frequentar um estádio? Lá estava estabelecido o grande fórum romano e tinha lá um templo, um grande templo, um suntuoso templo. Começou pequeno, mas ao longo dos anos foi criando importância, e ali existia um grande templo chamado o Templo de Diana. Também tinha um outro templo. Éfeso era um lugar bem religioso. Tinha um templo de uma outra deusa, né? Serapis, ou Serapis, como você preferir. Éfeso também possuía uma grande muralha,
uma muralha que circundava toda a cidade, né? Era 11,2 quilômetros de muralha, protegendo toda aquela cidade. Então era um local que abrigava um centro religioso, um centro comercial, era um local que era fácil de chegar, seja via terrestre, via marítimo, era um local onde havia muitas pessoas que se interessavam em morar, era um local onde havia segurança, por isso Éfeso era uma grande cidade. Éfeso também abrigava o templo da deusa Diana. Havia uma imagem importante ali que era adorada, idolatrada, né? Provavelmente alguma coisa caiu do céu, alguns estudiosos dizem que é um meteorito. Isso está descrito na palavra, a grande imagem de Diana que caiu dos céus, está ali em Atos, capítulo 19, capítulo 20. Então, uma imagem caiu do céu, aquilo foi guardado, foi feito um templo, foi aumentando. E aí você pode perguntar, mas era Diana ou era Ártemis? Bem, na verdade o nome da deusa era Ártemis, só que os romanos, dentro dessa capacidade que eles tinham de domínio, eles gostavam de dar nome, né? Quem dá nome expressa domínio, por isso os pais dão nome aos filhos, porque tem autoridade sobre os filhos. Por isso Deus disse para Adão, dê nome aos animais, às plantas, porque Adão tinha autoridade. E os romanos, pegando esse entendimento, eles mudavam o nome das coisas e mudaram o nome da deusa Ártemis para o nome da Diana, ou seja, Diana e Ártemis são a mesma coisa. Quando você ouvir falar do templo de Ártemis ou ouvir falar do templo de Diana, estamos falando aí da mesma entidade. Okay? Esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Media 74 metros por 49 metros, era uma coisa enorme, tinha colunas de 1,8 metros de espessura. O altar, onde foi construído o altar, tinham pedras de 6 metros quadrados. Imagina, 6 metros quadrados de pedra onde tinha um altar. Era uma coisa enorme. E essa deusa era considerada importante para se obter o favor da caça, e como os alimentos eles eram caçados, como havia grandes áreas de florestas, então Diana era a deusa da caça, das florestas, da vida selvagem. Posteriormente foi conectado à magia, por isso hoje, né, até hoje se conecta aí a questão de duendes, de fadas, de magias à floresta. Isso tudo começou há muito tempo atrás, ok? E por aí vai. Depois, Diana também foi associada com a lua, enfim, o misticismo tem fio solto, né? O que acontece é que muitas pessoas iam até Éfeso para levar ofertas para os sacerdotes ou para a deusa Diana. Muitas pessoas iam até Éfeso e compravam dos comerciantes as suas mercadorias para poder oferecer no templo. Ou seja, o templo movimentava pessoas, movimentava recursos na cidade de Éfeso. Éfeso também era um centro estratégico para Paulo, por causa dessa grande movimentação de pessoas, por causa do comércio, por causa do centro médico, por causa do cunho religioso, né? Éfeso se tornou um local de grande estratégia para o apóstolo Paulo, que resolveu ir para lá pregar o evangelho para que as pessoas ali então pudessem se converter. Paulo deve ter pensado, se eu prego aqui, outras regiões serão afetadas, porque pessoas que vêm para cá depois vão voltar, e essa movimentação das pessoas conhecendo a Jesus, conhecendo a mensagem do Evangelho, fará com que o Evangelho do Reino tenha uma expansão. Então, diante de tudo isso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, resolveu pregar o Evangelho nesse importante centro estratégico chamado Éfeso. E muitas coisas aconteceram ali em Éfeso durante esse tempo que Paulo fundou a igreja, durante o tempo que Paulo ficou lá. 2 anos Paulo ficou lá. E se você der uma lida em Atos 19, você pode pegar e acompanhar, né? O livro de Atos, capítulo 19, muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Paulo ensinou na sinagoga, Paulo ensinou na escola de Tirano, e durante 2 anos inteiros, Paulo ficou ensinando a mensagem do Evangelho. Milagres eram realizados, pessoas enfermas eram curadas, pessoas que tinham possessões demoníacas eram libertas, né? Houve uma confissão, um arrependimento público de várias pessoas. Muito material de magia, muito material de ocultismo foi queimado, foi destruído, e você vai vendo ali que a obra do Senhor foi muito grande na cidade de Éfeso. Amém? Vamos parar por aqui. Na próxima sessão eu quero convidar você para nos acompanhar. Nós vamos falar sobre o conteúdo dessa carta de Paulo aos Efésios, ou a carta de Paulo para o povo que morava em Éfeso.
O tema abordado, como você já ouviu na primeira sessão, é a unidade da igreja. Vamos falar um pouco mais sobre isso e também vamos conectar ali outros subtemas, tentando fazer um esboço do que Efésios tem para nos ensinar. Vamos dar uma passadinha, uma pincelada rápida de novo na autoria, data, lugar, destino, enfim, para que você possa fixar isso no seu coração, tá bom? Quero lhe agradecer por estar aqui até agora, quero lhe convidar a acompanhar as sessões do Comentando a Palavra, que acontecem aqui pelo YouTube, e que Deus abençoe muito a sua vida e aumente e amplie o seu conhecimento bíblico, tá bom? Se você ficou até aqui, inscreva-se no canal, deixe a sua opinião, caso você gostou, dê o seu joinha, caso você não gostou, espero que não, deixe o seu dislike, né? E inscreva-se em nosso canal, acompanhe as nossas programações, e quero lembrar a você que nós temos os cultos aqui na rua Adoc Lobo, 285, sempre aos domingos, 10 da manhã e às 19 horas. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor.